Quero pedir oração pelos enfermos, quero pedir oração pela Dona Alzira, pelo Marcos, Benício, Daniel, Arthur, que está em Curitiba, fez uma cirurgia, está se recuperando. Em nome de Jesus, que Deus abençoe ele e a Simone lá. Acho que vão ter que ficar mais de uma semana lá, porque tem que fazer a revisão. Então, talvez fique até mais de uma semana lá em Curitiba. E quero pedir também pela vida da Dona Rosalina, da Dona Maria, do João Vitor, da Adriana, Dona Alzira, já falei. Deus abençoe em nome de Jesus. Gênesis capítulo 12, verso 1, diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para uma terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele. Era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e a toda a sua fazenda, e o que havia adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã. E saíram para irem à terra de Canaã. E vieram à terra de Canaã. Passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Mamre. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua semente darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe apareceu. Amém? Pode se assentar em nome de Jesus. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Fala conosco de uma forma especial, de uma forma maravilhosa, em nome de Jesus. Deus, obrigado pelos dízimos, pelas ofertas que têm chegado a esta casa, por cada família representada. Eu oro pelos enfermos, principalmente por Arthur, que está se recuperando de uma cirurgia. Ó Deus, o Senhor coloque as mãos sobre a vida daquele adolescente, ó Pai, e realiza o teu milagre. Tira toda a dor, todo o mal, toda a enfermidade. O Senhor venha tirar em nome de Jesus, porque a tua palavra diz, Isaías 53:4, que o Senhor tomou sobre si a dor dele, a enfermidade dele, e pelas suas pisaduras ele é sarado, ele é curado, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Uma das coisas que chamou a atenção é o primeiro versículo e o último versículo ali, o 1 e o 7. No 1 ele diz assim: ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para um lugar que eu te mostrarei. O verso 7 é assim: e apareceu e apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência darei esta terra. Glória a Deus. Se você entender esses dois versículos, você vai ver que Abrão só foi abençoado porque ele saiu da posição em que ele estava. Ele saiu do lugar em que ele estava. Então, quantas vezes nós precisamos sair do comodismo que estamos, daquela vida que levamos, daquela situação em que vivemos. Então Deus, ele fala para Abrão: sai daí e vai para um lugar que eu te mostrarei. Só que Abrão podia falar assim: mas Senhor, eu vou deixar minha parentela, os meus primos, os meus sobrinhos, os meus tios, e vou deixar meu pai e minha mãe também? Deus falou assim: sai. Abrão não questionou, ele pega, ele sai e ele vai. E no verso 7 diz: e apareceu o Senhor a Abrão e disse: esta terra darei à sua descendência, à sua semente. Eu vou abençoar a sua família, vou abençoar a sua semente, os seus descendentes. Por isso que aquele texto de Salmo 37, 25, Davi falando: fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado e nem a sua descendência mendigar a cova. Davi fala assim: eu fui moço, hoje eu sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado. Deus não desampara ninguém.
Quando você obedece à voz de Deus, Deus não te desampara, Deus não te abandona, Deus não vira as costas para você. O mais interessante é que ele dá uma ordem a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do seu pai. Eu não quero saber, eu estou pedindo para você sair. Quantas pessoas aí fora precisam ver essa palavra da forma que Deus está falando e sair, não simplesmente somente ouvir e não obedecer. Então o que Jesus está dizendo: sai da tua terra, da tua parentela e vai para o lugar que eu te mostrarei. E ele diz assim: e farei de você uma grande nação, e te abençoarei, e serão benditas todas as famílias da terra por sua causa. Eu vou te abençoar. Aquele que te abençoar será abençoado, aquele que te amaldiçoar será amaldiçoado. Então Deus estava dando ali uma promessa para Abraão, de que Abraão não precisava se preocupar com nada, nem com quem se levantasse contra ele, porque Deus estava dizendo para ele: olha, quem te abençoar eu abençoo, quem te amaldiçoar eu amaldiçoo. Então Deus, Ele quer que nós sejamos abençoados. Então Deus não vai permitir que ninguém venha te amaldiçoar se você é abençoado. Se você é abençoado, você vai continuar sendo abençoado. Se você tem, e o mais interessante, ele falou assim: eu vou engrandecer o seu nome. Ele está dizendo assim: você vai ser conhecido e reconhecido nos 4 cantos da terra. Não se preocupa, teu nome não vai ficar mais no anonimato, teu nome não vai ficar mais escondido. As pessoas vão saber quem você é, as pessoas vão reconhecer quem você é, as pessoas vão saber do que eu sou capaz de fazer por você. Aleluia, oh glória. Deus estava dizendo ali para Abraão: Abraão, fica tranquilo, Abraão, eu vou engrandecer o teu nome, vou dizer, vou mostrar para as pessoas quem você é quando você me obedece, quando você toma posição diante de mim, quando você faz aquilo que eu peço para que você faça. Quantas pessoas têm recuado naquilo que Deus tem pedido? Quantas pessoas têm deixado de fazer o que Deus tem pedido para fazer? É muito difícil, eu não consigo, agora eu sou novo, eu não posso, é isso. Então as pessoas vão dando desculpa para aquilo que Deus está pedindo. Se Deus é Senhor da nossa vida, por que nós questionamos? Por que nós deixamos de obedecer ao Senhor do Senhor e Rei dos Reis? Aquele que pode todas as coisas, aquele que é por você e ninguém é contra você, aquele que te levanta e ninguém te derruba, aquele que diz assim: eu sou contigo até o fim, até a consumação do século. Eu sou contigo, não temas, eu não te abandono, eu não vou te deixar, eu não vou te desamparar, eu serei contigo, eu farei de ti uma grande nação, eu farei de ti um grande homem, eu farei de ti uma grande mulher, eu farei de ti um grande ministro, eu farei de ti uma grande obreiro, aleluia. O que ele estava dizendo para Abraão é simplesmente para Abraão entender o que Jesus estava falando, o que o Senhor estava falando, e obedecer. Abraão só é abençoado, só recebeu os milagres, a promessa de Deus, porque Deus fala com ele. E eu quero dizer aqui para você, talvez, eu acredito aqui que nenhum de nós aqui tem 75 anos. Nenhum que está aqui, acho que não tem. Tinha um, mas não está mais. Tinha um 77, mas não. Mas não é nenhum de nós que tem 75 anos. E o Senhor aparece para Abraão com 75 anos. 75 anos, porque ele falou: eu sou velho demais, já estou acabado, já não posso mais nada, já não estou nem aí. E ele fala assim: olha, Abraão, se você soubesse quem está te falando, você não ia questionar, não. Se ele se levantar e falar assim: o que eu tenho que fazer? Vai para o lugar que eu te mostrarei. Sai andando, vai. Pega a sua família, pega os bens que você ganhou, as almas que estão com você, as pessoas que estão com você, e vai. Se você ver um pouquinho para frente, você vai saber que eram 70 ou eram 75 pessoas que estavam com Abraão. E eles foram com Abraão. E ali começa a jornada de Abraão com a promessa que Deus tinha dado. Foi fácil? Não, não foi fácil. Abraão chega
em um local e começa uma briga entre os pastores de Ló e os pastores de Abrão. E Abrão fala assim: Ló, nós não podemos ficar, nós somos parentes próximos, você é meu sobrinho, não podemos ficar com essa contenda, nem entre nós, nem entre os nossos pastores. Então escolhe. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque o Senhor pediu para que nós nos separássemos aqui. Ló olha as campinas, bonita, toda verdinha, toda gramada. Ló falou assim: opa, meus carneirinhos aqui vai tomar o corre agora. Abrão que se vire para lá. Eu vou catar aqui mesmo. E diz que ele escolhe a melhor terra. Olha para você ver. Ele escolhe o melhor, aonde tinha pasto, aonde tinha água, aonde tinha tudo. Você vai ver que Abrão começa a cavar poço. Abrão começa a procurar água. Só que quando Abrão olha, vai chegar um momento que ele fala assim para Abrão: olha, Abrão, olha para os lados. Aonde a sua vista alcançar, essa terra é sua e da sua descendência. E Ló simplesmente pegou somente aquela campina ali do Jordão que estava ali próximo. O restante foi tudo de Abrão. Quando nós entendemos que Deus tem para nós, não importa se a caminhada é árdua, se é difícil, se ela é com choro, se ela é com lágrimas, se ela é com dor, não importa. Porque quando Deus te tira de um lugar e te manda para outro, porque o milagre maior está lá naquele lugar que Ele mandou. Quando Deus te tira de uma situação, é porque Ele quer te abençoar lá na frente. Quando Deus fala assim: larga, é porque lá na frente tem algo melhor, e você está agarrado naquilo ali. Ele fala assim: deixa, sai daí, sai, deixa para trás. Quantas pessoas precisam entender que deixar alguma coisa por Deus, Deus é melhor, Deus é maior. Se Deus manda deixar algo que você acha que é tão importante para você, que é tão assim significativo para você, o maior é Ele. Ele é mais importante. Ele é suficiente para a tua vida. Ele é suficiente para te colocar de pé. Ele é suficiente para te abençoar. Ele é suficiente para te proteger. Ele é suficiente para te guardar. Aleluia. Não importa a caminhada que você começou. Se Ele mandou, vai. Continua caminhando. Não olha para a direita nem para a esquerda. Continua olhando para o alto, que é Jesus Cristo. Quantas pessoas, se você olhar, que começaram talvez a caminhada com você e não prosseguiram. Aí inventam motivos. Existe motivo para alguém abandonar a presença de Deus? Existe? Eu acho que não. Não tem motivo para ninguém abandonar a presença de Deus, a casa de Deus, o lugar onde tem pão, o lugar onde tem direção do Senhor, o lugar onde você está entre pessoas que te amam, entre pessoas que vai lutar com você, entre pessoas que vai te abraçar, entre pessoas que vai lutar, chorar com você. Mas tem pessoas que dizem assim: ah não, saí por causa do A, do B, do C, saí porque não deixaram eu cantar o louvor que eu queria, saí porque não me deram a paz do Senhor, saí porque teve uma palavra dura dentro da igreja, eu não gostei, então eu saí. Só que saiu da presença de Deus, não saiu, entenda bem a palavra. Ali quando Deus pede para Abrão sair da presença dos humanos e ir para a presença dele. Só que quando nós saímos da presença de Deus, vamos para os humanos, nós voltamos para trás, nós retrocedemos, nós atrasamos o chamado de Deus, nós atrasamos a promessa de Deus na nossa vida. Aleluia! Glória! Eu contei duas historinhas dos cultos que eu posso pregar. Tinha uns camaradas presos, começaram a cavar com um buraco na cadeia, para sair pelo buraco. Cavaram. E um certo dia, alguém fala assim: ah, vamos deixar o resto para amanhã, está muito longe ainda, nós não vamos aguentar. E faltava um palmo para eles cavar. Eles pararam, retrocederam, foram dormir. Os policiais descobriram que eles estavam cavando um túnel. No outro dia de manhã, levantou, os policiais fez o que tinha que fazer. Aí deixaram levantar, deixaram eles cavucar o restinho que precisavam. Quando eles acabaram de cavucar, acho que alguém deve ter encostado
no barranco, com a escada e falou: ih, rapaz, o buraco está aberto, só tem uma polícia, sai fora. Eles estavam esperando ir fora. Sabe o que acontece com uma história dessa? Muitas vezes nós estamos próximos de receber a bênção do Senhor, e nós falamos: ah não, deixa para depois, deixa para mais tarde. E nós caímos na armadilha do inimigo, porque nós retrocedemos. Lucas 9,62 diz assim: aquele que coloca a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. A mulher de Ló, quando sai de Sodoma e Gomorra, ela olha para trás. Vocês que são mulheres, talvez vocês vão entender mais que eu sou, que eu não entendo essas coisas. É meio leigo com essas coisas. Agora a mulher entende. Entende a casa que ela deixou, entende os móveis que ela deixou para trás, entende tudo. Ló não olhou para trás, Ló continuou indo para frente, mas ela olha para trás. Ela olha e pensa assim: olha, estou deixando tudo para trás, estou deixando minha casa, estou deixando os meus móveis, porque não dá para levar tudo. Aí eu tinha uma cômoda que eu amava ela, eu gostava tanto dela, e o Senhor falou assim para nós sairmos e olhar para trás. Mas eu não aguento se eu não olhar para as minhas coisas, para despedir das minhas coisas que ficaram para trás. E o texto diz que ela olha para trás, ela se torna uma estátua de sal. Ela perde ali a vida, ela perde ali a oportunidade de prosseguir, ela perde ali a bênção que o Senhor tinha dado para ela. E no final acaba ficando Ló e as duas filhas sozinhos dentro de uma caverna, isolados em um lugar, só ele e as duas filhas. Para quem lê o texto, as filhas fazem coisas que não agradaram a Deus, embebedaram a Ele para poder se deitar com Ele. Então tem coisas na nossa vida que, quando nós olhamos para trás, deixamos de fazer a vontade de Deus, coisas ruins acontecem. A pastora falou aqui, né? Quando você fala, chama coisa ruim, a coisa ruim vem. Quando você chama coisa boa, a coisa boa vem. Por isso que Isaías 55 diz assim: que toda palavra que sai da nossa boca não volta vazia. Ela vai para aquilo que nós ordenamos, mas ela volta água. Então tudo aquilo que a gente faz tem um retorno. Você fez coisas boas, tem um retorno de coisa boa. Você buscou a bênção, o retorno seu é a bênção. Por isso que Deuteronômio 26, 28, 2 diz assim: não precisa correr atrás da bênção, a bênção nos alcança. A bênção nos alcança. Quando nós ouvimos a voz de Deus e damos crédito à voz de Deus, nós recebemos aquilo que Ele dá. Porque Ele diz aqui no verso 3: abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Glória a Deus. Você tem um papel muito importante no reino de Deus. Você tem um papel muito importante no chamado de Deus. Todas as famílias da terra serão benditas por você obedecer a voz de Deus. Talvez pessoas até não vão prosseguir, não vão vir, mas elas não vão continuar, mas vão vir e falar assim: olha, eu vim por causa daquela pessoa. Rapaz, aquele cara é abençoado, aquela mulher é abençoada, hein? Mas eu não consegui, porque eu olhei para as coisas, eu olhei para o passado, eu olhei porque eu tinha, eu olhei pelo que eu perdi. Que é assim, né? As pessoas não pensam no que ela está ganhando, né? Elas pensam talvez no que ela perdeu. Você não perdeu nada. Você deixa alguma coisa por Deus, você só ganhou. Você não perdeu, você só ganhou. Porque você está diante daquele que não perde batalha. Você está diante do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Você está diante do Deus Todo-Poderoso. Você está diante do Deus vivo. Você está diante do dono dos céus e da terra. Você está diante daquele que é o teu advogado. E está diante daquele que vai ser o seu juiz, que vai decretar a tua salvação, vai decretar a tua vitória, vai decretar o teu milagre, vai decretar a tua bênção. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh glória, aleluia. Você não perde nada por deixar aquilo que Deus manda deixar. Você só tem a ganhar na presença de Deus. Você só tem a ganhar em obedecer a voz dEle. Ele te chamou. Não foi um homem que te chamou, não foi o pastor Delório. Foi Deus que te chamou. Foi Deus que te escolheu no ventre da sua mãe. Pastor Tenório nem sabia que você ia existir.
Mas Deus já sabia, aleluia. Antes de você ser formado no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia, como Ele fez com Jeremias. Eu já te conhecia, Jeremias. E eu já tinha te colocado por profeta. Eu já tinha te levantado por profeta nessa nação. Para derrubar, para arrancar, para construir, para desconstruir, para construir também. Porque nós não sabemos o plano de Deus até que nós venhamos a obedecer a voz dele. Quando as pessoas começarem a obedecer a palavra de Deus, a voz de Deus, você pode ter certeza que não vai ter mais esse sofrimento tanto que a gente tem. Não que a gente não vai sofrer, mas você sofrendo com Deus é mais fácil que você sofrer sozinho. Você passa uma luta sem Deus, ela triplica de força, mas com Deus não. Porque Deus fala assim: olha, Satanás, você pode ir contra ele com porrete, com pau, com espingarda, com tudo. Ele vai contra ti em meu nome. É em meu nome que ele vai contra você. É no nome do Senhor dos Exércitos. O Senhor dos Exércitos é Ele que dá a vitória. É Ele que pleiteia a guerra dele. É Ele que dá a vitória. É Ele que vai lutar contra você. Aleluia. Como nós entendemos que caminhar com Deus não é um caminho muito fácil, mas é o caminho correto, é o caminho certo. Porque as pessoas pensam nos bens materiais, as pessoas pensam naquilo que talvez ela deixou para trás. Eu falei outro dia aqui, pregando sobre você estar segurando a mão de alguém, e esse alguém está te puxando para trás, está te puxando para um buraco, e você está agarrado na mão dele, solta a mão dele e clama ao Senhor, porque ele assim: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas firmes e grandes que você não sabe. Aleluia. O clamor do Senhor muda a história. Aquele cego que estava na beira do caminho, que perguntou: o que eles falam? O que está acontecendo? Alguém falou assim: ó, Jesus está passando. Ele disse assim: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Alguém falou: cala a boca, rapaz, fica quieto, você está incomodando o mestre. Ele está: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus falou assim: opa, chama ele aqui, traz ele aqui. E ele fala assim: o que você quer? E o cego fala assim: que eu torne a ver. E Jesus fala assim: pode ir embora, a sua visão já voltou. Pelo clamor, querido, clamor a Deus muda a história, muda a família, muda o contexto das coisas, muda o projeto que talvez o inimigo tinha feito para você, muda pelo projeto de Deus. Ele é substituído pelo projeto de Deus. Que todos que caminham na escuridão andam no projeto do inimigo, e aquele que caminha na luz caminha no projeto de Deus. E o projeto de Deus é projeto de vida, é projeto de bênção, é projeto de milagre, é projeto de transformação. Aleluia. Então você fala assim: pastor, mas eu deixei tanta coisa. Ele mandou você deixar. Olha, pastor, eu saí de lá. Ele mandou você sair. Deus mandou sair de dentro do teto. Sai daí de dentro. Sai daí, eu quero falar com você. E eu falei: mas agora está tão difícil, está tão gostoso aqui dentro. Não sai agora não. E Jesus foi trabalhando de uma forma que quando ele falou: sai, eu saí. Então agora você deixa. Você sai, agora você larga para trás. Não olha para trás mais não. Não olha. Então nós precisamos olhar para Jesus. Quando o salmista fala no Salmo 23, 30, quando o vinho resplandece em vermelho no copo, não olhes para mim, porque no fim ele vai te ficar como uma cobra. Seus olhos vão ver coisas esquisitas, teu coração falará perversidade. Você vai ser espancado, vai andar como se fosse no meio do mar ou em cima do mato. Você vai dormir, e quando você acordar, você vai tornar a beber. Então o que Jesus está falando? Não olhes para o vinho. Uma coisa simples, um copo de vinho, uma taça de vinho. Jesus fala assim: não olhe para ele. Não olhe para trás. Sai, vai, eu vou te mostrar. No capítulo 22, quando ele faz o milagre todo, a bênção toda, que depois nós vamos estar falando sobre isso. Quando ele recebe, Isaac nasce, a promessa nasce. No capítulo 22 ele fala assim: olha, agora já não era mais Abrão, era Abraão. Abraão, toma teu filho, teu único filho, e vai ao monte que eu te mostrarei. Lá você vai sacrificar ele.
Conjectura minha, será que se Sara soubesse que Abraão ia sacrificar Isaac, será que ela tinha deixado? Era perigoso ele ter, era perigoso ela ter feito alguma coisa lá com ele, para ele nem sair de casa. Agora que eu não sei, só alguém pode pensar. Talvez tinha amarrado ele, talvez tinha dado talvez um remedinho para ele dormir, passar da hora, e ela tirar o menino e ele não levar. Ele não comentou com ela, porque ele sabia que se ele comentasse, ela não deixaria. Mas ele obedeceu mais uma vez a palavra do Senhor. Primeiro sai da casa do teu pai, da tua parentela, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Agora sai, sem Sara ver, leva Isaac, o teu filho, teu único filho, a quem tu amas, e lá você sacrificará ele a mim. O texto diz que Abraão foi até o final. Abraão em nenhum momento ele deixou de fazer o que Deus tinha mandado. Tanto é que eles caminhando juntos 3 dias. Isaac pergunta: pai, e ele disse: eis-me aqui, meu filho. Pai, cadê o carneiro? Tem aqui, ó, a faca, o facão está aqui, a lenha está nas minhas costas, o fogo está na sua mão, mas cadê o carneiro para o sacrifício? Abraão respondeu para ele: Deus proverá para si o cordeiro. Deus proveu o cordeiro para mim e para você. Jesus, quando morreu na cruz do Calvário. Por isso que João diz assim: eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele proveu o cordeiro para que você estivesse aqui hoje. Ele proveu o cordeiro para nós sabermos que nós somos uma raça eleita e vitoriosa, porque Deus nos escolheu, porque Deus nos separou no ventre da nossa mãe, e ninguém vai parar, ninguém vai brecar aquilo que Deus colocou na minha mão e na tua mão. A obra de Deus na minha vida e na tua vida, ela vai acontecer, ela vai prevalecer. Aleluia. Oh, glória. Ele chega no lugar, não dava mais para ir com os burros. Ele fala assim para os rapazes, para os empregados: vocês ficam aqui e nós iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para vós. Olha a fé desse homem. Por isso que Abraão é considerado na Bíblia o pai da fé. Olha a fé desse homem. Ele ia sacrificar Isaac. Não tinha carneiro nenhum, não tinha cordeiro nenhum ali visualmente, carnalmente, mas espiritualmente ele pensava assim: Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover, Deus vai prover. Pensa na sua família agora e fala assim: Deus vai prover o cordeiro. Pensa naquela situação: Deus vai prover o cordeiro. Pensa naquela luta que você está vendo: Deus vai prover o cordeiro. Pensa naquela enfermidade: Deus vai prover o cordeiro. Aleluia, aleluia. Ele vai prover para você, querido. Na hora certa Ele vai prover. Os teus olhos vão ver o milagre acontecendo. Os teus olhos vão ver o milagre de Deus acontecendo na sua vida. E as pessoas verão também o milagre de Deus na sua vida. Para a pessoa entender, falar assim: eu podia estar com ele, eu podia estar com ela. Eu não consegui, e agora ele recebeu, e eu não recebo nada. Olha o que está acontecendo com ele. Ele é abençoado, ela é abençoada, ele é próspera, e eu estou nessa vida de luta, lutando, como o povo diz, matando um leão hoje e amarrando outro para amanhã. E Jesus já disse assim: eu sou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o leão da tribo de Judá, aleluia. Agindo eu, quem impedirá? Oh, aleluia. Se é por você, querido, quem é contra você? E ele chega lá, faz todo aquele ritual para fazer o sacrifício, que era fazer ali o geralzinho para pôr as lenhas, colocar algo embaixo para tacar fogo, e ele coloca Isaac em cima e amarra Isaac. Oh, Jesus! Quando ele pega no cutelo, quando ele pega naquela faca para poder ali sacrificar Isaac, uma voz do céu brava: Abraão, Abraão, não toques no moço. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Foi o único momento que Jesus falou assim: olha para trás. O cordeiro estava amarrado pelos chifres. E ele disse assim: pega ele, sacrifica no lugar do teu filho, volta, que a tua bênção é tua, volta que o milagre é seu. E esse menino vai ser o milagre que as pessoas vão reconhecer, porque através dele vai ser uma grande nação. Através dele eu vou fazer uma aliança. É com ele que eu faço aliança, não é com Ismael, não é com ninguém, é com ele. A minha aliança é com Isaac. Volta que Isaac vai ser aliança, que a aliança que vai fazer na terra as pessoas entenderem o projeto de Deus. Aleluia. Oh, glória.
Quando nós entendemos a voz de Deus, mesmo que nessa voz de Deus, nós enxergamos o pior momento da nossa vida, porque ali Abraão estava enfrentando o pior momento da vida dele. Talvez você pense que o pior momento de Abraão foi sair da casa do pai dele. Não. O pior momento da vida de um pai e de uma mãe, aleluia. O pior momento de um pai e de uma mãe é quando vê o filho sendo sacrificado ou sendo talvez acometido por algo que você não consegue fazer, que você não consegue tirar naquele momento, você só consegue chorar, você só consegue pedir: Deus, tenha misericórdia do meu filho, da minha filha. E Deus diz assim: olha do lado, olha para trás, olha o milagre chegando, olha as coisas acontecendo, olha o milagre acontecendo, aleluia, aleluia, aleluia. Olha conhecido embora, olha conhecido embora, olha o poder de Deus que tira o pecado do mundo, olha ele chegando, aleluia, aleluia, sua glória, oh aleluia. Talvez eu e você podemos enfrentar o pior momento da nossa vida, e nós só enxergamos o caos, nós só enxergamos a dificuldade e a dor. Mas quando nós olhamos com os olhos da fé, quando nós olhamos como Abraão olhou, nós começamos a enxergar um milagre, nós começamos a enxergar as coisas acontecendo, nós começamos a ver Deus removendo, nós começamos Deus tocando a mão, e Deus chacoalhando, e Deus fazendo, e Deus restaurando, aleluia, e Deus chegando lá no vale da sombra da morte e dando a vida. Deus diz assim: você passou pelo vale da sombra da morte, mas eu estou dando vida. Você está no vale de ossos seco, mas haverá nervo, haverá tendões, haverá carne, haverá vida, aleluia, aleluia, oh, glórias. Talvez você está enfrentando o pior momento da sua vida, que só você busca, só você ora, só você clama, só você vem. Mas Deus está falando assim: continua que eu sou contigo, continua que eu te dou a vitória, continua que o milagre chega, não desista, não desista, não pare, não pare, não pare, continua, continua, porque se Deus é poderoso para fazer muito mais do que você pede, do que você pensa, do que você imagina, aleluia, oh glória. Quando Abraão vai saindo da casa dos pais, conjectura minha, talvez ele olhe e não vê nada, não vê uma solução, ele vai continuando. E quando ele chega naquele lugar bonito, um lugar que ele disse: agora os meus animais vão ter comida para comer, tem paz para comer, começa a briga entre os pastores de Ló e de Abraão. E Abraão tem que se separar mais uma vez, tem que deixar alguém da família para trás, tem que deixar o primo agora, o sobrinho agora para trás, porque Ló era sobrinho de Abraão. Ele era filho do irmão de Abraão. E ali ele tem que deixar mais uma vez, ele tem que sair da presença do sobrinho e ir embora. Só que ele dá uma direção, ele fala assim: escolhe. Porque Abraão entendia que Deus tinha dado uma ordem para ele, que era Deus que ia mostrar o lugar. Preste atenção na palavra: vai para o lugar que eu te mostrarei. Quando ele chega na campina, não era Deus que estava mostrando, era eles que estavam vendo a campina toda verde, toda formosa, toda bonita. Então ele pensou assim: opa, aqui vai ser. Aí, o que Deus permite? A briga entre os pastores um do outro. Até que Deus fala assim: Abraão, agora você vai ter que deixar ele sair daqui também. Você tem que deixar Ló também. E você vai para o lugar que eu vou te mostrar. E quando Abraão fala assim: se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Porque Deus está me indicando. E quando Abraão começa a andar, ele começa a andar as terras que ele estava passando, e aonde os olhos dele estavam alcançando, o Senhor diz assim: toda esta terra darei à sua descendência. Todo esse milagre darei à sua descendência. Toda essa história comigo darei à sua descendência. Toda provisão darei à sua descendência. Porque eu proverei para a sua descendência. Eu proverei para você. Eu sou Deus de provisão. Eu sou Deus que vou prover aonde não existe. Eu sou Deus que provo água dentro da rocha. Eu sou Deus que provo maná no deserto. Eu sou Deus que manda cordonize no deserto. Eu sou Deus que vou prover na sua vida. Eu sou o Deus do milagre. Eu sou Deus que posso realizar. Eu sou Deus que posso mudar. Agindo eu, quem impedirá? Aleluia, aleluia. Glória.
que Abraão teria mais que fazer? Somente ouvir e obedecer. Eu deixo essa palavra no teu coração. E deixo essa pergunta para você. O que mais você tem que fazer? Somente ouvir e obedecer. Não pare por nada. Não deixe nem que tudo caia. Nem que tudo ao teu redor caia. Porque o salmista diz no Salmo 91:7. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas você não é atingido. Você é protegido, você é guardado, você é sustentado por Deus. Deus nessa noite está trazendo a palavra ao teu coração. Ouça e obedeça. Obedecer é melhor do que sacrificar. Não sacrifique, querido, obedeça. A palavra de Deus, ela já por si só, ela já nos ensina de uma forma maravilhosa. Mas quando eu me levanto, através da palavra de Deus eu me levanto e me coloco na presença de Deus, na frente das pessoas, as pessoas dizem assim: rapaz, por que você está assim? Porque Ele me libertou. Por que você faz isso? Porque Ele me chamou. Por que você faz? Porque Ele me deu um dom, Ele me deu um talento. E esse talento não é para ser enterrado, esse talento é para ser usado. E ele é para ser usado com você e com todas aquelas pessoas que Deus colocar na minha frente, na sua frente. Não importa o muro que se levanta contra você, toda muralha vai cair por terra em nome de Jesus. Toda doença, eu repreendo todo o mal, repreendo toda contenda sobre a sua vida e sobre a sua família, em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Amém? Então aplauda o Senhor, se coloca de pé, exalta a glória de Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. Estenda suas mãos para cá. Pai querido, Deus de amor, Deus de misericórdia, Deus de graça, Deus de paz, Deus soberano, Deus eterno, Deus maravilhoso. Que o Senhor possa nos abençoar na nossa caminhada, abençoar a nossa descendência, como foi a palavra de hoje. Aqueles que for abençoar, que nos abençoar, o Senhor vai abençoar também, Pai. Deus, em nome de Jesus, abençoa cada família aqui representada. A família de cada um aqui representada, abençoa. Abençoa a esposa, abençoa o esposo, abençoa os filhos, abençoa os netos, sobrinhos, primos, tios, toda a parentela, Pai. Abençoa através dessa vida que está aqui dentro, através dele que está aqui dentro buscando, através dela que está aqui dentro buscando para a sua família, Senhor. Abençoa, é com a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o grande amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos os dias da sua vida. E o povo de Deus diz: amém. Deus abençoe.